Bom, pessoal, cá estamos nós, Canal Brasil Notícias, mais informações, ó. Bom, vamos começar aqui com o caso, a velocidade, gente, entre denúncia, acusação, enfim, né, início de tudo. No caso, Bolsonaro tem andado numa velocidade que tem chamado a atenção. E a nossa primeira matéria desse vídeo vai falar justamente sobre isso. Vejam só. Relembre o tempo de julgamentos de políticos no STF. Matéria da Revista Oeste. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar e ajudar o nosso trabalho. Ó, aquele joinha legal, hein? Não esquece de deixar aí o seu like, gente, né? Pra gente saber se você gostou ou não do nosso trabalho. Bom, vamos pra matéria? Olha só. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Vamos lá, né? Compreender este... Cadê o Fagundes? Aqui, ó. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, se reúne na terça-feira, 25, para decidir se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e outros 7 acusados de tramar um suposto golpe de Estado em 2022. A denúncia foi apresentada pela Polícia Federal em novembro e desde então passaram-se 4 meses até este julgamento inicial. 4 meses. Se a denúncia for aceita, os acusados se tornarão réus e o caso avançará para a fase de instrução processual. Nesta etapa serão colhidas provas, depoimentos e interrogatórios para verificar a veracidade dos fatos atribuídos aos réus. O processo judicial não tem prazo definido para conclusão, pois não existe prazo legal para o término dos julgamentos no STF. Bom, os julgamentos no STF. Agora a gente vai pegar aquele ponto que eu chamei a atenção de vocês no início da matéria. O histórico do STF mostra que processos políticos podem se prolongar por anos. Um exemplo é o caso do Mensalão, ocorrido no primeiro mandato de Lula, um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. As investigações começaram em 2005 e a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia em março de 2006. Apenas em agosto de 2007, o STF aceitou a denúncia. Compreenderam? No Brasil foi diferente. A Procuradoria-Geral entregou a denúncia agora no mês passado. E cerca de um mês depois, o STF já vai atuar na questão. Vou ler de novo aqui, ó. Olha só. As investigações começaram em 2005. A Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia em março de 2006, no caso do Mensalão. Apenas em agosto de 2007, o STF aceitou a denúncia, transformando-a em ação penal, ou seja, um ano. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 1 ano e 5 meses depois. No caso de Bolsonaro, não foi nem 2 meses. Bom, em agosto de 2007, o STF aceitou a denúncia, transformando em ação penal. Né? Cadê aqui? Aqui. O processo resultou na condenação de 25 pessoas em 2012, depois de 5 anos de tramitação. Então veja aqui, depois de 5 anos, né? Nesse caso, em 2025, é feita a denúncia em fevereiro. O STF vai julgar se aceita ou não em março, um mês depois. E tudo indica que até outubro desse mesmo ano, nós já teremos o julgamento concluso com penas, condenações e prisões. Em menos de um ano. Vejam, aqui levou 5 anos.
Mas no caso de Bolsonaro, tudo será espremido em um ano. Outro exemplo notório é o de Paulo Maluf, PP de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, condenado em 2017 por lavagem de dinheiro. A ação penal que levou à sua condenação foi iniciada quase 6 anos antes, em 2010. Maluf cumpriu parte da pena em regime fechado, mas progrediu para a prisão domiciliar em 2018. Em 2023, teve suas penas extintas pelo STF com base no indulto natalino, considerando sua idade e estado de saúde. Maravilhas, né? Estado de saúde, eu me lembrei agora do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson não tem indulto, não tem estado de saúde, nada. Bom, resultados. Também notável é o caso do ex-deputado Nathan Donadon, PMDB de Roraima, acho que é isso. Roraima deve ser, RO deve ser Rondônia, né? Rondônia, isso. PMDB do Rondônia, condenado pelo STF em 2010 por desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa de Rondônia. É isso mesmo, a denúncia foi recebida em 2010, mas teve origem em 2002. Tá vendo aí? 8 anos depois. Donadon foi o primeiro deputado em exercício a ser preso pela corte desde a redemocratização, cumprindo pena por formação de quadrilha e peculato. Se os ministros rejeitarem a denúncia contra Bolsonaro, o caso será arquivado. Caso contrário, o processo seguirá seu curso, passando pela fase de instrução e podendo levar anos até uma decisão final. É o que diria o processo normal, né? Enfim. Aí a primeira matéria. Vamos para a próxima. Lembrando, revista Oeste, né? Agora vamos a mais um escândalo. Esse tipo de investigação aqui, que o Supremo devia estar em cima, esses aqui o Supremo não está. Dittoni denuncia a ministra de Lula por desvio de recurso público. Olha que essa ministra tem se envolvido em cada pepino. Uma nova representação foi apresentada contra a titular da Cultura, Margarete Menezes, e o Programa Nacional de Comitês de Cultura, PNCC, por supostos indícios de uso eleitoreiro e desvio de recursos públicos. A ação contra a ministra de Lula é da líder da minoria da Câmara, deputada Carol Dittoni, PL de Santa Catarina. Carol Dittoni acionou a Controladoria-Geral da União, CGU, o Tribunal de Contas da União, TCU, e o Ministério Público Eleitoral, MPE, para investigar a ministra de Lula, além de pedir a responsabilização dos envolvidos no suposto esquema. Na representação, a líder da minoria indicou um possível conflito de interesses de Margarete Menezes, a qual recebeu R$640 mil em cachês para a apresentação de Carnaval de 2025. Ora, ela não poderia, gente, fazer shows como ministra. Mas tudo bem, né? O que a gente pode... Enfim, no Carnaval de 2025. Pagos por prefeituras que recebem recursos do Ministério, adivinha? Da Cultura. Quer dizer, ela manda o dinheiro para as prefeituras, a prefeitura contrata o show dela e ela recebe o dinheiro que ela mesma enviou do Ministério. Só que, claro, para ela, né? Apenas Salvador... Cadê? Deixa eu ver aqui. Continuando. Cadê Fagundes? Onde nós parou? Aqui. Apenas Salvador, cidade que contratou a ministra por R$290 mil, receberá mais de 16 milhões de reais da Política Nacional Aldir Blanc neste ano, explicou a parlamentar. Então vê só, gente, ela vai mandar 16 milhões de recursos do Ministério, né, da Cultura para Salvador. Mas Salvador contratou a ministra para um show de 200 e poucos mil reais. O que parece para vocês?
A deputada federal ainda disse que a Comissão de Ética da Presidência tinha proibido a ministra de receber valores custeados por recursos federais. Porém, a decisão foi flexibilizada em 2025. Isso ocorreu quando o órgão passou a ser composto majoritariamente por indicados do atual governo, disse. Essa reviravolta permitiu que Margarete Menezes fosse contratada por estados e municípios, apesar de seu cargo e influência direta na distribuição de verbas públicas. Aparelhamento de programa da cultura do PT. A líder da minoria na Câmara também solicitou uma investigação sobre o possível aparelhamento partidário e desvio de finalidade do Programa Nacional de Comitês de Cultura, PNCC, órgão ligado ao Ministério. O programa conta com um orçamento de 58,8 milhões de reais para 2 anos, com o objetivo de fomentar a cultura nos estados por intermédio dos comitês estaduais. Reportagens investigativas revelaram que o programa tem sido usado para fortalecer aliados do Partido dos Trabalhadores, PT, e partidos da esquerda, explicou. Olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Dos 26 escritórios estaduais do Ministério da Cultura, 19 são comandados por filiados do PT. Vocês entenderam? 19 são comandados por filiados ao PT, 1 pelo PSB, 1 pelo PSOL e 5 são ligados informalmente a políticos. Carol de Tone destacou que a sociedade brasileira precisa de transparência e seriedade na gestão dos recursos culturais. A cultura deve ser um instrumento para a sociedade, não uma ferramenta de aparelhamento político, mas o que vemos é um uso descarado do dinheiro público para fins eleitorais, desrespeitando a moralidade e a impessoalidade da administração pública, afirmou. Na ação, a líder da minoria solicitou suspensão imediata dos recursos aos comitês de cultura até a conclusão de auditoria, interrupção de pagamentos do Ministério da Cultura a estados e municípios que contrataram a ministra para shows, bloqueio cautelar de novos cachês pagos à ministra com recursos públicos, investigação completa sobre desvio de finalidade do PNCS e favorecimento político, a apuração do conflito de interesses no recebimento de cachês por Margarete Menezes. Pronto, acabou os dedos da mão, tem que começar de novo, né? Já foi 5. Responsabilização dos gestores envolvidos nas irregularidades. Bom, tá aí a matéria. Voltou-se, gente, a corrupção novamente imperar dentro dos ministérios. Contra Bolsonaro, o que se tinha é porque Bolsonaro falou palavrão na reunião fulano de tal. Porque Bolsonaro falou mal da mãe não sei de quem. É porque Bolsonaro, o ministro de Bolsonaro plagiou o diploma. Que o ministro de Bolsonaro mentiu no diploma. Né? Era isso. Essas coisas, né? Enfim, próxima matéria. Ministros do STF acreditam em plano de fuga de Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa, viu? Aonde a imaginação vai parar desses meninos? Bom, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, avaliam que a ida do deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, para os Estados Unidos pode ter um significado além da alegada narrativa de perseguição política, a possível preparação para uma eventual fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente. Que negócio aqui saiu, peraí. Aqui. A apuração é do blog de André Assad, do portal G1. Esses ministros não descartam essa hipótese diante da possível condenação pela suposta tentativa de golpe de Estado. Ora, então é interessante, né? Se eles já falam da possível, né? Quer dizer, eles já dão como certa a condenação de Bolsonaro, pelo jeito aqui, né? É um cálculo político, possuem palco fora nos Estados Unidos e podem preparar a fuga do pai, que vão chamar de exílio, avalia o ministro da corte, ouvido pelo G1. Quer dizer, gente,
Como é que um ministro que está julgando um caso dá uma opinião dessa? Vocês estão percebendo que são coisas assim que são fora do contexto da magistratura? Eu estou julgando um caso e eu já estou criando uma situação como se eu fosse condenar aquele caso e alguém tivesse se prevenindo daquela condenação, né? Os integrantes do STF avaliam que o protesto em Copacabana por anistia foi um fracasso. Dizem ainda que o evento foi um divisor de águas na estratégia da família Bolsonaro. A investigação da Polícia Federal, PF, revela que Bolsonaro iria aguardar a suposta tentativa de golpe morando nos Estados Unidos no final de 2022. Antes de viajar para lá, o ex-presidente teria feito uma transferência de R$800 mil para o país. Se condenado, ministros e investigadores não descartam que ele possa investir nessa saída. Tá aí, gente. Olha. Aliados próximos à oposição afirmam ao blog, no entanto, que a decisão de Eduardo Bolsonaro foi tomada por impulso e que até o pai foi pego de surpresa. Segundo fontes, a mudança de rota foi improvisada pelo deputado depois de ele passar uma semana nos Estados Unidos. Ele não tinha nem roupa para esse período de mudança, relatou um aliado do núcleo ao G1. Bom, o que dá para entender aqui, gente? É que o pessoal da mais alta corte já está criando uma nova história para basear possíveis ações contra Bolsonaro. É o que a gente tem visto. É o caso do Felipe Martins. Felipe Martins foi acusado de ter da fuga para os Estados Unidos. Mas antes dele ser preso, Moraes já sabia que o cara não tinha ido. Mas, lógico, como o processo estava sigiloso, isso não veio ao público. Só veio ao público depois que houve a quebra de sigilo. O sigilo foi retirado. Mas você observa já nesse ponto. Aí o próprio Moraes já em documentos reconhecia a não fuga. Quer dizer, em outubro de 2023, tem documentos no processo mostrando claramente que Moraes sabia aonde o Felipe Martins estava. Tinha dados de telefonia, dados de Uber, né, para aplicativo, enfim, cartões de crédito. Ele sabia onde ele estava. Mas, em fevereiro de 2024, fizeram aquela cena de prisão cinematográfica, né, de fuga e tudo, mas sabendo que ele não tinha. Depois que não encontraram absolutamente nenhuma prova, aí disseram que havia a intenção. Quer dizer, primeiro ele tinha ido, depois havia a intenção. E assim foram empurrando com a barriga até, né? A mesma coisa aqui. Não estão encontrando um jeito para prender. Aí agora estão usando essa, né, de bolso do Eduardo para dizer que não, o Eduardo foi porque foi preparar. Só que o que a gente precisa lembrar é que quando o Eduardo estava lá, um partido resolveu pedir a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. O que resultou na mudança de ideia, porque até agora o ministro não tem negado os pedidos da esquerda. E só veio negar esse pedido depois que Eduardo disse que não voltava. Aí foi que o ministro Alexandre de Moraes foi lá e rejeitou a retenção do passaporte, mas só após a afirmação de Eduardo de que não voltava ao Brasil. Seria interessante se essa decisão tivesse acontecido antes do deputado ter dito isso. Aí sim, né, demonstraria, vamos dizer assim, uma certa, né, flexibilidade. Em conversa com o blog, aliados da oposição admitem que a ida do deputado também tem o objetivo de tentar pressionar por medidas contra Alexandre de Moraes, que enfrenta questões jurídicas nos Estados Unidos. Né? Em entrevista ao Oeste na última quarta-feira, 19, Bolsonaro negou que vai deixar o país. A imprensa especulando agora que vou fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Não vou fugir, não. Vou sair do Brasil, disse o ex-presidente. Tá aí a matéria, né, gente? Essas foram as matérias deste vídeo, né? Agora é como eu falei para vocês agora há pouco. Enquanto isso, enquanto a mais alta corte, né, se preocupa com esse tipo de acontecimentos, né, eles estão aí ignorando, né, os esquemas de corrupção, né, que estão acontecendo no atual governo.
Margarete Menezes, ninguém mais fala, né, do caso lá do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho. Esqueceram desse assunto, né? Inclusive tem até uma ação relacionada a desvio de dinheiro eleitoral, do fundo eleitoral, né? Mas enfim, esses assuntos já não mais interessam, né? Já não fazem mais parte do escopo da mais alta, né? Agora o negócio é pegar quem me pinchou com o batom, essas coisas, né? Bom, vamos lá, gente. Comentário aqui rapidinho. Deltan Schmidt comentando: olha, Elisiana, o povo brasileiro está sempre ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. É digno de respeito e admiração. Comentou mais aqui: por que vocês não saem às ruas e esse desgoverno que não tem apoio do povo brasileiro? Essa é a verdade que dói muito em vocês. Bolsonaro sempre. Bolsonaro deixa Elisiane Gama descontrolada ao chamar relatório da CPMI de desqualificado. Tá aqui. Próximo. É engraçado que Bolsonaro não foi chamado, né, para essa CPMI. Deltan Schmidt: toda mulher tem que ser respeitada e não só essa Elisiane Gama se fazendo de santa. Bolsonaro é nosso melhor presidente do Brasil. Nota 10 em tudo. Comentou no vídeo: Bolsonaro deixa Elisiane Gama descontrolada ao chamar relatório da CPMI de desqualificado. Marcado aqui, mais um. Deixa eu ver. Regina Calandrini: bom dia, meu amigo, feliz sábado. E ela ainda não sentiu nada, deixa a mão do Todo-Poderoso pesar sobre ela, e se ela vai com quantos paus faz uma jangada. Comentou no vídeo: Bolsonaro deixa Elisiane Gama descontrolada ao chamar relatório da CPMI de desqualificado. Tá aqui marcado, gente. Finalizando o nosso vídeo, voltamos com mais informações a qualquer momento. Vamos ficar ligadinhos aí, hein? Valeu pela companhia.